Meu Deus, usa eles, Senhor, com poder e glória nesta manhã, meu Deus. Meu Deus, como eu tenho falado aqui, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou no decorrer desses dias, meu Deus, que ele possa passar com intrepidez, com unção, com ousadia. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado mais uma vez. Quem crê diz amém. Receba o servo de Deus com palmas, bem alegre, Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao Fabiano, na confiança do nosso pastor. A gente não é digno, mas a misericórdia do Senhor sempre tem nos permitido estar aqui juntos. Não falo nem pela ocasião da palavra, mas tanto o ouvinte como o falante, todos os dois têm que ser praticantes, né, pastor? Então, isso é honra para nós, irmãos. Não há honra maior do que estar na casa de Deus. E eu agradeço a Deus por isso, ao Espírito Santo por essa oportunidade. Filipenses capítulo 1, eu iria ler 5 versículos, mas eu vou ler somente um por causa do tempo, e eu quero poder cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo de número 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 21. Um texto muito conhecido. E se tratando de alguns textos da Bíblia, eu diria o que disse Spurgeon. Existem textos que são tão poderosos que somente a leitura dele é capaz de falar conosco de forma cristalina, clara. E esse texto qual nós vamos ler agora é um texto muito forte, muito exato e cristalino. E eu quero, diante disso, compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração como uma mensagem. Eu daria o título para isso, baseado nesse versículo: o único modo de viver e morrer. O único modo de viver e de morrer que eu quero falar. E está escrito assim, Filipenses capítulo 1, verso de número 21. Pois, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Algumas traduções é ganho. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Somente isso, podemos assentar. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que o estudo da palavra, meu Deus, ele nos desgasta, porque haja visto que nem todo mundo é assim, mas a gente tende a se cobrar, a palavra nos confronta antes de passar para alguém. E se é que talvez eu, estudando isso aqui, eu pude entender um pouco o que talvez Paulo disse algumas vezes das suas aflições, do seu sofrimento. Porque quanto mais você conhece da palavra, mais a palavra conhece de você. E mais ela te transforma. Talvez seja como Ezequiel, que nos foi ensinado aqui, não só no vale, mas quando o anjo, a voz convida ele a entrar. É um mergulhar que sem volta. Você pode até olhar para trás, mas seu caminho é à frente. E a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, a carta da felicidade. E quando vemos isso, nós nos deparamos dentro dessa carta com um homem que está escrevendo, e Paulo vai estar escrevendo supostamente dentro da prisão, no fim da prisão. Não há uma exata precisão de qual prisão Paulo está, mas provavelmente a maioria dos estudiosos crê que é Roma, que ele está no fim da sua prisão em Roma. E o Filipenses é uma igreja que Paulo construiu no sentido não de templo, mas de um povo que ele pregou, fruto da sua pregação, é fruto do seu ministério. E Paulo ama esses irmãos. E no capítulo 1, Paulo vai discorrer acerca dos sofrimentos, acerca do que ele tem passado. E tudo que ele tem passado,
ele vai dizer, e resume-se no verso de número 21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo que o que ele tem passado, se você ler o capítulo 1, e o que ele sofreu e viveu, tanto a dor, quanto a satisfação da pregação do Evangelho, é alegria para ele. Ele diz, em tudo que Cristo seja glorificado. Há uma visão de Paulo que nos constrange acerca do que é o Evangelho. Porque nós vivemos em um tempo que o que nos é dado muitas das vezes, pastor, o que nós comemos é sobre um Cristo glorificado na bonância, um Cristo glorificado na bênção. Já Paulo não. Para ele não é só sobre glorificar na luta e nem na bonança. É sobre viver o Cristo. É um Cristo vivendo em mim. E eu acho interessante que quando eu checo o original, a palavra, o versículo no original, ele está escrito: o viver Cristo, o morrer lucro. O verbo de ligação aqui é colocado para dar sentido. Paulo está dizendo, viver igual a Cristo, morrer é igual a lucro. Parece simples, mas nós vamos aprender com ele o porquê de Paulo conectar vida a Cristo e morrer lucro. Porque todos nós temos uma vida, todos nós vivemos. Mas eu queria e quero agora tentar falar 5 pontos com você, para nós entendermos o único modo de vida que nós devemos viver, o único modo de vida que significa viver para Cristo. Cristo vivendo em nós. Porque quando nós falamos de viver, e Paulo, na sua forma de viver, a palavra viver aqui, Paulo quer dizer estar conectado. E seria o primeiro ponto. Viver significa estar conectado na visão de Paulo. Viver significa estar ligado. Como eu olho por um colar de joias, e naquele peito, aquele colar de joias está cheio de elos. Isso é uma conexão. E talvez a palavra conexão talvez é mais empregada nos nossos dias, através das redes sociais. Qualquer um de nós que estamos aqui, nós estamos conectados, porque conectar significa ligar, e nós ligamos a pessoas, pessoalmente em nossos relacionamentos familiares, pessoalmente com amigos, e também através da internet, alcançando os lugares distantes. Então estar conectado é estar ligado, e para Paulo é estar ligado a Cristo. O que Paulo quer dizer é que eu e você podemos ter amigos, podemos conectar com pessoas, mas a maior conexão para nós tem que ser Cristo. É como assim, se eu conecto com pessoas no Brasil 1 hora, Paulo está querendo dizer para mim, eu estou conectado o dia todo com Ele. Não é 1, não é 2, e nós precisamos estar conectados com Ele. Precisamos estar conectados com Cristo. Por quê? Porque Paulo, ele nem sempre esteve conectado com Cristo. Ele nem sempre viveu Cristo. Em outro tempo, para Paulo, o viver era Moisés, o viver era a lei. E ele, dentro daquela conexão, ele vivia conforme aquela conexão oferecia a ele. É como os relacionamentos. Não tem como eu me conectar, irmãos, com entretenimento o dia todo e depois tentar receber de Cristo. Eu vou ter o do entretenimento me dá. Toda conexão é boa. Toda conexão nos leva a algo. Não vou dizer boa, mas nos leva a algo. Mas é só a conexão com Cristo que nos leva a Cristo. É só a conexão com Deus que nos leva a Deus. E é isso que Paulo entende. Como Paulo entende isso, os irmãos conhecem a história. Atos diz que Paulo, a caminho de Damasco, esse Paulo que conectado a Moisés, achando que estava a serviço de Deus. Interessante isso. Nem sempre o que eu acho ser serviço de Deus é. Porque para ser serviço de Deus tem que estar conectado com Cristo. E faltava Cristo em Paulo. Ele tinha a lei, mas não tinha Cristo.
A presença da lei sem Cristo é só legalismo. E quando eu falo de Cristo, eu falo de toda a personalidade da cruz, de todo o processo da cruz. Porque Cristo para nós, irmãos, não é só um nome. Cristianismo para nós não é um título, é um estilo de vida. E é por isso que esse texto me marcou e me confrontou muito. Eu estou com dificuldade de falar, porque eu sei o tanto que eu chorei. Como está a sua conexão? Como está a minha? Eu tenho tentado afastar um pouco das conexões de redes sociais, para me conectar de novo às presenciais. E sabe o que é interessante? O nosso Cristo nos conecta presencialmente. Ele disse assim, pastor: eis que estou convosco todos os dias. Ele não te pediu a internet, Ele te pediu um momento com Ele. E que esse momento não seja um pequeno momento, mas seja um tempo a qual você tenha prazer em dizer: não, eu não queria sair, eu vou até atender aquele amigo, eu vou até visitar aquele amigo, por causa desse Cristo. Você entende? A conexão de Paulo é essa. Ele está tanto com Cristo, porque para ele o viver é Cristo. E no capítulo 1 ele diz assim: eu queria estar convosco, e já não sei se devo ir, ou se estar convosco, não por causa do amor à vida, mas por causa do que Ele pode fazer pelo seu Cristo, por causa do que Ele pode trabalhar para o seu Cristo. Como disse o Fabiano na sua oração, não é algo nominal, não é sobre pular, é sobre promover um evangelho que transforma, é sobre promover um evangelho que muda, que tira um homem que mata para trazer um homem que dá vida. O homem que outrora matava, que era Paulo, o menino Eutico vai cair, ele vai até ele, o abraça e volta a viver Eutico. Porque o que conecta Paulo traz vida, é Jesus. E é por isso que nós temos que estar conectados nele. Essa é a única conexão a qual nós precisamos e não devemos perder. E isso me preocupa, porque, irmãos, como experiência nossa, todos nós aqui, eu creio que tem internet, é algo que conecta todos. Quando a internet cai, é uma dor tão grande, é uma preocupação, é liga daqui, liga de lá, tem que voltar, preciso para isso, preciso para aquilo, por causa da nossa necessidade, que gera a necessidade da internet. Só que às vezes nós desconectamos de Cristo como se fosse puxado um cabo. Nós pensamos que conectar Ele, pastor, é só o domingo, é só a quarta-feira. Viva Cristo! Viva Cristo, irmãos, nós precisamos a começar por mim. As pessoas precisam viver o evangelho que eu, David, estou vivendo. Porque nós estamos num processo de caminhar em crescimento, só que ainda tem pessoas que ainda não conhecem esse Cristo como eu e você. Não conhecem o amor que eu e você precisamos dar, desde o nosso lar até lá na rua. Isso falou muito comigo. Porque nós precisamos estar conectados. Como está a sua conexão? Será que você desconectou e nem se preocupou porque nós nos tornamos tão autossuficientes, tão promovedor de nós mesmos e das nossas necessidades, que não há necessidade da conexão? E sabe por que quando a tua internet cai, a minha cai, eu corro para quem promove ela? Porque ela não é minha. Aí eu tenho que ir atrás de quem promove. Quando eu entender que não é tu que liberta, que não é só eu que liberto, mas é a palavra, eu vou correr atrás de quem tem a palavra. Quando tu entender que quem restaura não sou eu vou correr atrás de quem restaura. Há uma necessidade de buscar quem é a fonte para nos conectar aos homens novamente. E foi isso que conectou Paulo. Porque ele cai, fica cego. 3 dias sem comer e beber orando, e numa rua chamada direita o Espírito de Deus desce sobre ele. E Paulo vai entender aquilo que até então ele não entendia da lei. E 2 coisas Paulo entende que só Cristo fez por nós. Só tem 2 coisas.
que só Cristo fez por nós. A primeira delas é perdoar os nossos pecados. Paulo agora entende que foi por Cristo, porque Paulo sabe, por isso que ele diz que o viver é Cristo, porque Paulo sabe agora que o pecado leva à morte, e que a lei não foi dada para salvar o homem, e ele descreve isso em suas cartas, mas a lei foi dada para revelar quem é o homem, para mostrar a mim a sua natureza. Deus, como assim? A lei funciona como um espelho, quando você olha para ela, ela mostra quem você é. Por quê? Quem aqui conseguiu amar a Deus todos os dias da sua vida? É isso que Paulo está dizendo. Quem conseguiu amar ao próximo como a si mesmo todos os dias da sua vida? Se Deus pudesse pôr nesse holograma, nessa televisão aqui, a tua vida e a minha vida, você seria o primeiro a sair daqui. E Paulo enxerga isso, sabe por quê? Porque eu e você fez e já pensou coisas tão terríveis que temos vergonha de falar para o melhor amigo. Porque a nossa natureza é a lei nos mostrando o que é, mas aí a lei nos cerca para a direita, ela nos cerca para a esquerda, ela nos cerca para baixo, para nós olhar para cima, para olhar para o único que é Salvador, que é Cristo, para quando eu ver, não, eu peco aqui, eu não consigo amar aqui, eu não consigo perdoar como deveria aqui, eu não consigo ser paciente aqui, mas Cristo cumpriu ela por mim, que é a segunda coisa. Só Cristo foi capaz de cumprir, só Cristo esteve capaz de cumprir tudo, o que eu e você não fez um dia. Esse Senhor, desde o dia que pisou como homem aqui nessa terra, desde o segundo dele, a cada minuto, a cada segundo que aquele relógio cantava, foi de Cristo no dupla obediência a Deus. Isso é conexão com o Pai. É por isso que Jesus dizia, e eu consegui entender isso com mais clareza, eu e o Pai somos um. É porque Ele, na sua santidade de conexão com o Pai, não havia pecado, não havia engano, e nós desde o jardim desconectamos, mas a nossa conexão com Ele nos faz ser parecido como Ele. A nossa conexão com Ele nos faz ser semelhantes como Ele. Então nós precisamos estar conectados. E outra coisa, a conexão, quanto mais rápida ela é, quanto mais você tem acesso a ela, mais você alcança aquele objetivo a qual você trouxe ela. O que quer dizer isso? Aproxime-se mais desse Cristo. Encha-se mais desse Cristo, esteja mais conectado com Ele. Aí tu verás na tua casa o trabalhar desse Cristo, aí tu verás o trabalhar desse Cristo nos jovens, tu verás o trabalhar desse Cristo no adolescente, tu verás o trabalhar desse Cristo numa cidade, Ghost Creek, tu verás o trabalhar desse Cristo neste país, no Brasil. O que nos falta é conexão com Cristo, e não é sobre conexão somente. Era 5 pontos, mas eu vou falar só mais um, irmãos, porque eu quero entregar dentro do horário que me foi permitido. Mas para Paulo, o viver simboliza também, além de conectado, não tem a ver só com a justificação, com o perdão do pecado, tem a ver também com santificação, constância intensa de estar com Cristo. Tem a ver com santificação, dia após dia. Paulo já não tem olhos para mais nada. Sabe por quê? Porque esse viver para Cristo tirou muita coisa de Paulo. Tirou o diploma dele de ser fariseu. Tirou o diploma dele de estar ao pé de Gamaliel e diante da elite dos judeus. Mas está levando ele para mais próximo do seu Salvador. Está conduzindo ele naquilo que nós chamamos de santificação. Esse processo contínuo. Irmãos, eu estudava essa palavra e pensando já no de amanhã. Amanhã é Santa Ceia. E quantas das vezes eu negligenciamos a Santa Ceia? Parece mais um culto como um dia. Eu costumo dizer, irmãos,
Eu aprendi isso. Spurgeon diz que um presente é a coisa maravilhosa que alguém possa receber. Mas quando um presente é o filho de alguém, temos que tratar com mais sabedoria. Ele diz com mais reverência no texto a qual ele cita. Nós fomos presenteados com a salvação, mas não esqueça que o filho dele, o único amado do Pai, teve que ver as costas do Pai por causa de mim, de você. Para quê? Para ter acesso, conexão, e para Ele nos santificar, uma constância de vida. Queridos, e eu quero ir adiante. Deixa eu pular e vou falar rápido os pontos. O terceiro é viver em amor. Será que nós estamos vivendo em santificação? Será que a conexão desse Cristo nos santifica? A palavra santificar é limpar. É que assim, cada dia, como diz Paulo, eu morro para o mundo e nasço para Cristo. Se não morrer, não tem Cristo. Essa é a única forma de viver. A qual nós devemos, o homem está vivendo lá fora. Ele acha, ele está morto. É amar esse Cristo. Paulo amava esse Cristo. Paulo respirava esse Cristo. E Paulo vai respirar esse Cristo em amor. Ele não conseguia ficar um momento sem dizer: o amor de Cristo me constrange. Paulo a todo momento nas suas cartas, olha que interessante sobre o amor. E o amor nós entendemos um pouco, e até achamos professor acerca disso, principalmente as irmãs. As irmãs a todo momento querem um elogio. A natureza feminina, ela quer uma voz dizendo para ela do seu marido: eu te amo. O homem não é muito disso, mas a mulher carece disso. E esse Paulo, ele tem um amor. E ele ama o tanto que ele vai dizer que o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me faz os principais dos pecadores, mas não para me viver em pecado, mas me andar em conexão com Ele. O amor dele me faz obedecê-lo e o glorificar, tanto na tristeza quanto na alegria. Ele é constrangido por esse amor. Porque, irmãos, a exteriorização do amor é a exposição dele, com elogios, com toques. Ele nasce dentro, mas tem que fluir. E é isso que Paulo está dizendo. E eu te pergunto, do jeito que nós vamos olhar para nós mesmos, que nós cobramos do outro amor, nós damos a Cristo da mesma maneira? Porque se não damos, aí entra no time da hipocrisia, irmãos. E a hipocrisia espiritual. Cobramos amor da minha esposa, ela cobra de mim, mas eu não dou para Cristo. Temos que voltar a viver para Cristo. Temos que voltar a viver em amor para Cristo. Mas não significa só em amor. A quarta coisa também, Paulo, ele vai dizer acerca desse amor, é amar a esposa, é amar os filhos como Cristo. Sabe o que é interessante? Que você pega Paulo e os apóstolos, a nova aliança. A característica em comum de todos eles é o pecado, a doutrina, é Cristo justificando, santificando e transformando o nosso corpo em glória, como seremos arrebatados, mas a todo ponto, exaltando Cristo e a Deus a eternidade. Só falam disso, eles vivem isso, as cartas é sobre isso, eles pautam as suas igrejas, e a igreja que se levanta nisso. E aqui eu quero fazer já uma manifestação. Existem homens que dizem ser homens de Deus, que usam 51 hora e não menciona Cristo. Irmão, é muito pequeno você olhar para José lá no Egito e não conseguir ver Cristo em José.
Porque as escrituras tudo tem a ver sobre Cristo. É muito pequeno trazer a um homem entendimento que Deus vai realizar o seu sonho sem trazer primeiro o Salvador e o Criador de todos os sonhos, aquele que deu o sonho para José. Porque sabe o que eu vejo em José que me agrada? Que ele é aquele como Cristo que preferiu obedecer ao Pai do que dormir e caminhar para o pecado com uma mulher que não deveria. É isso de José. Não adianta. Nem toda palavra é de Deus, porque está na Bíblia. E eu te provo. Se você ler sobre o espiritismo kardecista, eles vão sair de dentro da Bíblia. Não é porque eu venho aqui e diz que Deus está procurando o menor, tá, e todos. Porque aqui é o único reino, para ser grande tem que ser pequeno. Aqui é o único reino que para ser servido tem que servir primeiro. Aí a minha geração adora pregação motivacional com fundo musical dizendo: ei, ele está procurando menor, e se tem um menor aqui, levanta a mão. Não é por expressão de levanta a mão, é por humilhação. O evangelho é arrependimento. Não merecíamos, e só conectado com Cristo como Paulo, nós entenderemos que o menor é Ele, era o grande que se fez menor, e depois Ele foi honrado. Eu não estou dizendo que Deus não honra, mas no processo da honra, inicia-se com arrependimento, santificação, justificação, e um corpo glorificado na eternidade com Cristo. O que é uma glória aqui, se perdendo a salvação? Quantos nós vemos que como nós começou uma boa caminhada, até melhor que eu, que hoje eu oro para o Senhor resgatar, que está lá embaixo afundado, e não é sobre só estar aí. Eu conheço pessoas de talento que esteve aqui, e que pregava, eu dizia: meu Deus, eu quero ser igual a este amigo, está afundado no mundo, por causa do engano, por causa da hipocrisia, o legalismo, a superficialidade. Porque Paulo ama a igreja, tudo que ele vive é Cristo, e ele expõe esse amor, ele transborda nesse amor. E eu aprendi isso porque eu preciso mais. Eu costumo dizer, e o pastor falou no nosso ensino, o nosso juízo sempre vem primeiro. Não vem o amor. Se tratando da palestra para casais, eu lembro quando o pastor falou, e aquilo doeu muito em mim, porque a gente quer juízo até para os filhos. Errou, juízo. Não se inicia com juízo, mas em amor. Um sacrifício seu. Não, primeiro eu vou perdoar, primeiro eu vou amar, e deixa o juízo para Deus. Perdoe oferecendo o evangelho. Não estou dizendo para bajular pecado, porque pecado é mandar o homem para o inferno. Mas eu estou dizendo, ganha aquela pessoa em oração, em amor, dizendo para ela aquilo a qual vai conduzi-la a Cristo. Então, irmãos, eu aprendi isso com Paulo, e nós precisamos aprender isso. A quarta e a quinta coisa é crescer como Cristo. Paulo vai dizer a todo tempo, a quarta coisa é crescer como Cristo, e a quinta é desejá-lo ardentemente. Eu separei os tópicos e algumas coisas, mas eu não quero falar porque o horário já estourou. Mas Paulo dizia: sede-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já parou para pensar isso? Será que eu, Davidson, poderia dizer para alguém: me imite? Será que a pessoa consegue ver em mim? O que Paulo está dizendo é a minha exposição, a minha forma de vida. Eu vivo tanto Cristo, eu vivo para Cristo, que o que eu faço você pode me imitar. Ou será que as pessoas olham para mim, é só mais um? Ah, ele até carrega a Bíblia. Não, ele até fala bem. O Davidson até fala lá na igreja. Ele até prega, mas não vi nada de diferente. Não tem nada. Eu não acredito nesse Deus igual aos outros deuses, irmão, que é capaz de forrar só uma roupa no meu corpo, produzindo em mim bonança financeira, mas não produz um pingo de amor, um pingo de misericórdia, bondade, longanimidade. Quando Paulo fala que ele vivia Cristo, crescer como Cristo, é do perfil moral de Cristo.
E onde está o perfil moral de Cristo? Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito, ali faz parte do perfil de Cristo. Aquilo era Cristo, é as características, a personalidade do nosso Salvador. Amoroso, misericordioso, bondoso, longânimo, temperante. Isso é viver Cristo. Isso é criar em nós o ardente coração por ser igual a Cristo. Porque, irmãos, a verdade é, tudo que nós ama, cria em nós um ardente desejo por aquilo. Eu amo viajar, e eu fico contando o dia quando chega da viagem para me voltar. Eu amo estar com fulano, eu amo estar perto de ciclano. Eu fico a todo tempo, e é por isso que a ansiedade tomou conta de muitos. Aí Jesus disse assim: lançai sobre vós toda a minha ansiedade. Cria esse ardente desejo, porque a ansiedade é um desejo constante de estar com algo antes do momento previsto. Arda por Cristo, porque assim é a forma de nós vivermos para Ele. É ardente desejo, é ardente vontade. Será que nós estamos vivendo? Por que eu trouxe essa palavra? Porque o Senhor me colocou no coração assim, que nós precisamos andar com Cristo, mas não andar só aqui. É o que o Fabiano falou, a igreja, irmãos, não estou dizendo aqui, eu estou falando, quando eu falo de igreja, eu falo de um povo que carrega o nome do nosso Salvador. Existem inúmeras igrejas, existem inúmeros homens que não andam como Cristo. Filipenses é lindo, vai tratar do amor de Paulo como um pastor por uma igreja que ama o seu pastor. É recíproco, a mão dupla, é linda a carta. Mas tudo isso, o que Paulo é e o que essa igreja é, e essa igreja não é uma igreja perfeita, ela não é uma igreja perfeita, mas percebe-se nela com clareza, na leitura dos 4 capítulos, um desejo ardente por seguir aquilo que o teu líder ensina, e de um líder ardente amar e ter com eles, estar com eles, porque tudo é para Cristo. Isso é viver Cristo. O amor, a bondade, a longanimidade, o fruto do Espírito em Gálatas 4 não serve para estar nessa página. Ele foi dado para te mostrar que Ele é capaz de estar em mim e em você, se eu estiver em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso para Cristo. E aí, irmãos, o que é morrer? É a única forma de morrer e de viver. Isso é viver Cristo. Eu poderia falar muitas outras coisas dentro desse ponto, mas sobre morrer em Cristo, ontem morreu, e a minha esposa comentou para mim sobre Jô Soares. Aí eu falei com ela, quando ela me falou, lembrei, já não é mais ateu. Ela, que isso, amor? Achei que você ia falar que ele é um poliglota, perdemos uma pessoa brasileira de 5 línguas. Eu falei, não, acabou. Todo ateu vai se converter 1 minuto após a morte, porque ele entenderá o Evangelho. Ele vai estar diante de Deus dali para frente. A morte é o fim do ateísmo e o início da verdade do cristianismo, não para conversão, mas para juízo. Só que não é sobre a morte, porque me faz lembrar do homem rico, do rico que morreu e de Lázaro. O rico tem a visão do juízo, mas ele não tem só a visão do juízo. E eu termino. Sabe qual a visão que o texto não descreve, mas eu sei que o rico, qualquer ateu, qualquer homem que morreu sem Deus tem agora? Por que eu não valorizei aquele Senhor quando alguém me falou? Por que eu não busquei e gastei os meus minutos, o meu segundo, horas à noite, horas pela manhã, ao invés de um filme, de um entretenimento, lendo e conhecendo desse Jesus? Presta atenção, se nós morremos em Cristo, nós estamos salvos da condenação, mas eu tenho certeza ainda, que se não houvesse a ausência de lamento para o salvo, muitos lamentariam
Ah, Senhor meu, como viu Isaías na visão. Irmãos, o rico lamentou a glória que ele podia ter, e eu e você tem essa oportunidade ainda. Ser íntimo do nosso Jesus, viva Cristo como Paulo. Intimidade, um desejo ardente por Ele. Aquele desejo que é capaz de mudar tudo. Porque a morte, ela pode deixar muita coisa aqui. Paulo iria deixar muito. Mas o lucro, sabe por quê? Porque é a eternidade ao lado daquele que é todo poderoso. Eternidade daquele que deu a vida, daquele que amou mais, daquele que perdoou mais, daquele que é santo, santo, santo. Por isso, irmãos, eu termino. Seja mais íntimo dele. Não deixe a palavra ser roubada todos os domingos do nosso coração, porque Satanás está lá para roubar, e Jesus disse isso. Não adianta ouvirmos sobre Jesus igual o nosso pastor ensina, na segunda vivemos se ele não existisse. Não faz sentido. Eu já vivi no mundo, eu cresci no evangelho, e outras pessoas igual eu. Eu sei a dor que é de estar todos os dias caminhando, sabendo que vai perder a salvação. Só que Satanás está roubando o perigo da morte. As pessoas não temem. Viva esse Cristo, para que quando você viver, você seja um porta-voz como Paulo, e a também levar esse Cristo a outras pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus diz, em Ezequiel ele volta a dizer: eu não quero que nenhum se perca, mas que todos se salve. Tudo que nós queremos é mostrar quem ama, é ostentar quem ama. Essa é minha amada, esse é meu amado. Faça assim com Cristo também. Fique de pé que eu quero orar para a sua vida. Eu vou pedir o Fabiano que vai orar. E eu quero te perguntar, se você não tem vivido, se você não tem andado assim, você sente: Senhor, eu preciso melhorar. Vem aqui para frente que o Fabiano vai orar para mim e para você. Inicia-se por mim, porque essa palavra foi eu que comi primeiro. Se você entende: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais íntimo teu, vai ser feita a oração para nós. Sabe por quê, querido? Essa é a nossa grande oportunidade. Deus tem levantado homens e mulheres desejosos de Deus. Vem aqui para frente, senão o Fabiano vai orar para mim. O pastor veio. Porque eu sei o tanto que eu preciso desse mestre. A ponto de eu não me importar com a morte e ela ser lucro. O livro dos mártires diz que homens que estavam à beira da prisão para ser queimado, irmãos, levaram seus filhos e as mulheres até ele e dizia: nega esse Cristo e lhe soltaremos. Outros levavam e diziam: nós, a igreja católica romana Roma vai devolver os seus bens. A resposta era: a minha família está na mão de Deus, e toda a tua prata, o teu ouro perecerá, mas eu daqui a poucos minutos, quando a fogueira apagar, estarei com meu Salvador. Que o Senhor Jesus nos dê força para viver esse Cristo em intensidade, esse Cristo em amor ardente. Glória a Deus, feche teus olhos. Glória a Deus, essa palavra que foi ministrada aqui nesta manhã. Quantas pessoas, né? Eu já passei por, acho que todos já passaram por isso, né? Quando a gente perde a conexão do telefone, da internet, as coisas que a gente tem que resolver, a gente fica, né? Como o Davis mencionou, a gente fica procurando uma solução. Agora, olhando para a vida espiritual, quantas pessoas que desconectaram com Deus e não voltaram atrás para conectar? Eu vou repetir. Quantas pessoas que desconectou com Deus e não voltou para conectar? Ou talvez não seja você, mas talvez seja aonde você tem liderado, seus liderados. Talvez tenha sido a sua casa. Nós vamos orar nesta manhã para haver uma conexão aqui nesta manhã, amém? Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus,